Seja bem-vindo ao DRN Audiolivros. Se não for inscrito ainda, peço que se inscreva no nosso canal. Acompanhe os nossos audiolivros aí. A gente tem bastante conteúdo. Se você deseja um livro e não tiver no canal ainda, deixa nos comentários aí que eu sempre faço uma lista e tento ir atrás assim que possível. Se quiser nos dar uma força, a gente tem o Apoia-se, o Seja Membro e também o Pix. Sempre fica na descrição do canal e na descrição dos vídeos. E muito obrigado por estar acompanhando a gente nessa jornada. E vamos para as nossas leituras. 24. Enfiei minha divina fuça onde não devo e... Vênus, eu te odeio. Para uma área tão populosa, São Francisco tinha um número surpreendente de espaços repletos de natureza. Estacionamos em uma rua sem saída na base da colina da torre. À direita, um descampado cheio de mato e pedras oferecia uma vista multimilionária para a cidade. À esquerda, a encosta era tão cheia de árvores que quase dava para usar os troncos de eucaliptos para escalar. Do cume da colina, a uns 400 metros acima de nós, a Torre Sutro se erguia em meio à névoa, as vigas e colunas vermelhas e brancas, formando um tripé enorme que me trazia lembrança desconfortável do assento do oráculo de Delfos, ou da estrutura de uma pira funerária. Tem uma estação de transmissão na base, Reina apontou para o topo da colina. Talvez a gente tenha que lidar com guardas assassinos, cercas, arames farpados, essas coisas. Além de sei lá o que Tarquínio vai ter inventado para nós. Maneiro, disse Meg. Vamos nessa. Não foi preciso pedir 2 vezes aos Greyhounds. Eles já saíram correndo encosta acima, atravessando o mato rasteiro. Meg o seguiu, obviamente determinada a rasgar as roupas na maior quantidade de galhos e arbustos possível. Reina deve ter notado minha expressão sofrida ao contemplar a subida. Não se preocupe, disse ela. A gente pode ir devagar. Auron e Argenton sabem que é para me esperar lá em cima. Mas e a Meg? Imaginei minha jovem amiga se jogando sozinha na estação de transmissão cheia de guardas. Zumbis e outras surpresinhas maneiras. Verdade, concordou Reina. Vamos acelerar um pouquinho então. Eu me esforcei ao máximo, o que exigiu muitos bofes para fora, suor em intervalos encostado em troncos de árvores para descansar. Minha habilidade no arco podia ter melhorado. Minha música tinha melhorado, mas meu condicionamento físico ainda era 100% Lester. Caramba. Pelo menos Reina não perguntou como estava o ferimento. A resposta seria um pouco pior que horrendo. Quando me vesti de manhã, tinha evitado olhar para minha barriga, mas não dava para ignorar a dor latejante ou as veias roxas infeccionadas que estavam chegando aos meus pulsos e ao meu pescoço, que nem meu casaco com capuz conseguia esconder. De vez em quando, minha visão ficava embaçada, deixando o mundo com um tom doentio de roxo, e eu ouvia um sussurro distante na mente. A voz de Tarquínio me chamando para retornar à sua tumba. Por enquanto, a voz era só irritante, mas eu tinha a sensação de que ficaria cada vez mais forte, até que eu não conseguir mais ignorá-la ou deixar de obedecê-la. Falei para mim mesmo que só precisava segurar as pontas até aquela noite. Então, poderia invocar a ajuda divina e me curar. Ou morreria na batalha. Naquela altura, qualquer opção era melhor que uma transformação lenta e dolorosa em zumbi. Reina caminhava ao meu lado, usando a espada embanhada para cutucar o solo, como se esperasse encontrar minas terrestres. À frente, através da folhagem densa, eu não via sinal de Meg ou dos cães, mas conseguia ouvi-los passando pelo mato e pisando em galhos. Se havia sentinelas esperando por nós no topo, eles não seriam pegos de surpresa. Então,
Começou Reina, aparentemente, considerando que Meg estava longe para escutar. Vai me contar? Meu coração ficou tão acelerado que parecia bater no ritmo de uma banda marcial. Contar o quê? Ela ergueu as sobrancelhas, tipo... Sério? Desde que você chegou ao acampamento, está agindo todo estranho. Fica me encarando como se fosse eu que estivesse infectada. E não me olha nos olhos. Fica gaguejando. Todo sem jeito. Eu percebo essas coisas, sabe? Ah. Subi mais alguns passos. Talvez, se eu me concentrasse na subida, Reina deixaria o assunto para lá. Ah, vai ter essa sorte. Olha, continuou ela, eu não mordo. Seja lá qual o problema, prefiro que isso não esteja na sua cabeça nem na minha durante a batalha. Engoli em seco, desejando um pouco do chiclete de Lavínia para cortar o sabor do veneno e terror. Reina tinha razão. Se eu morresse hoje, ou se virasse zumbi, ou se de alguma maneira conseguisse sobreviver, preferia enfrentar meu destino com a consciência limpa e sem segredos. Para começo de conversa, eu deveria contar a Meg sobre meu encontro com Pêssego. Também deveria contar para ela que não a odiava, que, na verdade, gostava bastante dela. Tudo bem, eu a amava. Ela era a irmãzinha mal criada que nunca tive. Quanto à Reina, eu não sabia se era ou não a resposta para o seu destino. Vênus talvez me amaldiçoasse por ser sincero com a pretora, mas eu tinha que dizer a Reina o que estava me incomodando. Era improvável que tivesse outra oportunidade. É sobre Vênus. Reina ficou séria. Foi da vez dela encarar a resposta e torcer para a conversa acabar. Entendi. Ela me contou. A profeciazinha dela. Reina cuspiu nas palavras como se fossem sementes intragáveis. Nenhum mortal ou semideus vai curar meu coração. Eu não queria me meter, esclareci. Foi só que... eu acredito. Vênus adora uma fofoca. Duvido que tenha alguém no acampamento Júpiter que não saiba o que ela me disse em Charleston. Eu... Sério? Reina quebrou um galho seco de um arbusto e o jogou longe no mato. Eu saí para aquela missão com o Jason faz o que... 2 anos? Vênus olhou para minha cara e decidiu... Sei lá... Que eu era errada. Que precisava de uma cura romântica. Que seja. Não fazia nem um dia desde que eu tinha voltado para o acampamento. E os disse-me-disse já tinham começado. Ninguém admitia que sabia, mas todo mundo sabia. Os olhares. Pobre Reina. As sugestões inocentes sobre quem eu deveria namorar. Ela não parecia ter raiva. Era mais um peso, um cansaço. Eu me lembrei da preocupação de Frank Zang com a pretora, com o fardo da liderança que pesava sobre ela e com o que poderia fazer para ajudá-la. Pelo visto, muitos legionários queriam ajudá-la, mas nem toda essa ajuda tinha sido útil ou bem-vinda. A questão, continuou ela, é que não sou errada. Claro que não. Então por que você anda tão ansioso? O que Vênus tem a ver com isso? Por favor, não me diga que está com pena. Não, nada disso. À frente, eu ouvi a Meg atravessando o matagal. De vez em quando, dizia um... E aí? De um jeito bem casual, como se estivesse passando por um conhecido na rua. Imaginei que estava cumprimentando as dríades locais. Era isso, ou os guardas que teoricamente estávamos procurando eram bem ruins do que faziam. Sabe, comecei tropeçando nas palavras. Na época em que eu era um deus, Vênus me deu uma advertência sobre você. Aurum e Argenton surgiram entre os arbustos para verificar como estava a mamãe, os sorrisos cheios de dentes brilhando como armadilhas para ursos recém-polidas. Ah, que ótimo! Uma plateia. Olha as amigas. Reina deu um tapinha na cabeça de Aurum, sem prestar atenção. Pode falar, Lester.
A banda marcial no meu coração estava aumentando o ritmo. Bem, eu entrei na sala do trono um dia e Vênus estava olhando um holograma seu e eu perguntei, totalmente sem pretensão, veja bem, eu só perguntei, quem é essa? E ela me contou o seu destino, acho. A história toda sobre curar seu coração. Então ela, tipo, acabou comigo. Ela proibiu que eu me aproximasse de você. Disse que, se eu tentasse conquistar você, me amaldiçoaria para sempre. Totalmente desnecessário, sabe? É uma vergonha, inclusive. A expressão de Renda permaneceu firme e plácida como se esculpida em mármore. Conquistar? Isso ainda existe? As pessoas ainda conquistam as outras? Eu. Eu sei lá, mas eu fiquei longe. Você sabe que eu fiquei longe. Não que eu tivesse agido diferente sem esse aviso. Eu nem sabia quem você era. Ela pulou um tronco caído e me estendeu a mão. Ajuda que eu recusei. Não estava gostando nada do jeito que os Greyhounds estavam olhando para mim. Então, em outras palavras, o quê? Você está com medo de que Vênus vá te matar por invadir meu espaço pessoal? Acho que não me preocuparia muito com isso, Lester. Você não é mais um deus. Obviamente não está tentando me conquistar. Somos companheiros de missão. Ela precisava colocar o dedo bem nessa ferida. Sim, falei. Mas eu estava pensando. Por que era tão difícil? Eu já tinha declarado meu amor a outras mulheres, e homens, e deuses, e ninfas, e uma ou outra estátua atraente antes que eu percebesse que era uma estátua. Cacete, hein? Por que então às vezes meus pescoços pareciam prestes a explodir? Eu pensei que talvez pudesse ajudar, continuei. Talvez fosse o destino que. Bem, sabe, eu não sou mais um deus, como você disse. E Vênus foi bem específica quando falou que eu deixasse minha força divina longe de você. Mas Vênus, quer dizer, os planos dela são sempre tão mirabolantes. Ela pode ter feito uma psicologia reversa, digamos assim. Se era para nós. ah, para eu ajudar você. Reina parou. Seus cachorros inclinaram a cabeça de metal, talvez tentando compreender o humor da dona. Então me encararam, os olhos brilhantes, frios e acusadores. Lester, Reina suspirou. Mas de que tártaro você está falando? Não estou com paciência para charadas. Estou falando que talvez eu seja a resposta, falei de uma vez, para curar seu coração. Eu poderia, sabe, ser seu namorado, como Lester, se você quisesse. Eu e você, sabe, tipo. Então, eu tinha certeza absoluta de que, no topo do Monte Olimpo, os outros olimpianos estavam gravando tudo pelo celular, só esperando para postar no EuterpTube. Reina me encarou por tanto tempo que a banda marcial do meu sistema circulatório poderia tocar uma estrofe inteira do hino nacional. Seus olhos estavam sombrios e perigosos, sua espetar como a superfície de um explosivo. Ela ia me matar. Não. Ela ia mandar os cachorros me matarem. Quando Meg chegasse para me resgatar, já seria tarde demais. Ou pior, Meg ia ajudar a Reina a enterrar meus restos mortais e ninguém saberia de nada. Quando voltassem ao acampamento, os romanos perguntariam: o que houve com Apolo? Quem? Reina retrucaria: ah, aquele cara? Sabe que não sei? Acho que se perdeu. Ah, que pena, seria a resposta dos romanos. Fim. A boca de Reina se apertou, sua expressão se fechando. Ela se inclinou, apoiando as mãos no joelho. Seu corpo inteiro começou a tremer. Ah, meus deuses, o que foi que eu fiz? Talvez eu devesse acalmá-la, abraçá-la. Talvez eu devesse fugir correndo. Porque eu era tão ruim com relacionamentos. Reina soltou um guincho e então um ganido prolongado. Eu tinha mesmo ficado magoado. Hã? Eu tinha mesmo ficado magoada.
É o que está escrito, pessoal, tá meio sem sentido aí. Então ela se ergueu, lágrimas escorrendo pelo rosto e explodindo uma gargalhada. O som me fazia pensar em água correndo por um riacho seco havia tempos. Depois que começou, ela simplesmente não conseguia parar de rir. Ela se abaixou, ficou de pé de novo, se abaixou numa árvore, olhou para os cães como se eles entendessem a piada. Ah, meus deuses! Guinchou ela, conseguindo segurar a risada por tempo bastante para me encarar por entre as lágrimas, como se quisesse certificar de que eu estava mesmo ali e de que ela havia ouvido corretamente minhas palavras. Você. E eu? Não estou com tanta voz. Auron e Argenton pareciam tão confusos quanto eu. Trocaram um olhar, depois se voltaram para mim como se dissessem: O que você fez com nossa mãe? Se estragou ela, vamos te matar. A risada de Reina saiu rolando pela colina. Depois de superado meu choque inicial, minhas orelhas começaram a arder. Durante os últimos meses, eu havia sido humilhado mais de uma vez. Mas rirem de mim, na minha cara, quando eu nem estava tentando fazer piada, era um novo nível de fundo do poço. Eu não estou entendendo do que... Ha 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 ha. Eu não estava dizendo que... Ha ha ha. Para, por favor. Você vai me matar. Ela não falou literalmente. Gritei para deixar bem claro para os cachorros. E você pensou... Reina não parecia saber para que apontar. Para mim, para si mesma, para o céu. Sério, espere. Meus cachorros teriam te atacado se você estivesse mentindo. Ha! Minha nossa! Então a resposta é não, né? Bufei. Tudo bem. Entendi. Já pode parar. A risada se transformou num guincho asmático, enquanto ela secava as lágrimas dos olhos. Apolo, quando você era um deus... Ela tentou recuperar o fôlego. Tipo, quando você tinha seus poderes e era todo bonitão e tal. Não precisa dizer mais nada. Naturalmente, você teria... A resposta seria um não bem grande, robusto e redondo. Fiquei de boca aberta. Estou atônito. E como Lester, quer dizer, você é fofo e meio bobo e bem legal às vezes. Bobo? Legal? Às vezes? Mas, nossa, ainda assim, um belo não. Um mortal menor teria se desfeito em cinzas ali mesmo, a autoestima implodindo na mesma hora. Naquele momento, enquanto me rejeitava de todas as formas possíveis, Reina nunca tinha parecido tão linda ou desejável. Engraçado como as coisas são. Meg surgiu entre os arbustos. Pessoal, não tem ninguém lá em cima, mas... Ela parou, ficou observando a cena, então olhou para os Greyhounds em busca de explicação. Nem nos pergunte, suas expressões metálicas pareciam dizer. Nunca vimos a mamãe assim. Qual foi a piada? Perguntou Meg, com um sorrisinho surgindo no canto dos lábios, como se ela quisesse rir também. No caso, a piada era eu. Nada. Reina respirou fundo por um momento, mas explodiu em risadinhas outra vez um segundo depois. Reina Avila Ramírez Arellano, filha de Belona, temida pretora da 12ª Legião, dando risadinhas. Por fim, ela conseguiu reunir algum autocontrole. Seus olhos brilhavam bem-humorados. O rosto estava decorado como um tomate. Estava corado como um tomate. Seu sorriso fazia com que ela parecesse outra pessoa, uma pessoa feliz. Obrigada, Lester, disse ela. Eu precisava disso. Agora vamos achar esse Deus silencioso, pode ser? Ela seguiu à frente, apertando a lateral da barriga, como se ainda estivesse sentindo dor depois de tanto rir. Foi bem naquele momento que eu decidi que,
Se voltasse a ser um deus, iria mudar a ordem de minha lista de vingança. Vênus tinha acabado de ser promovida ao primeiro lugar.